Dando continuidade, então, à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre como abrir e fechar um projeto, tá? E também vamos conhecer um pouco sobre a janela de atividade. Para abrir um projeto, você tem duas formas. Você pode clicar em qualquer projeto e vai clicar no File, Open. Bom, nessa versão aqui, Primavera, que é Standalone, ele por ser uma versão standalone, ou seja, não compartilha o projeto com outros usuários, então ele não trouxe aqui uma opção que é o tipo de acesso. Tá? Mas, só para registrar, então, existem 3 tipos de acesso, normalmente a gente usa isso na empresa, tá? Que é o acesso compartilhado, o acesso exclusivo e o acesso somente leitura. O acesso compartilhado, ele vai fazer exatamente o que o nome está dizendo, ele vai compartilhar um projeto. Porém, quando você compartilha um projeto, tá, e se você fizer uma alteração no projeto, pode acontecer, ter uma coincidência, de uma outra pessoa estar utilizando o mesmo projeto no mesmo lugar que você, tá? E o sistema ele ficará na dúvida qual é a informação válida, qual a informação que ele deve considerar, uma vez que 2 pessoas estão acessando no mesmo lugar com informações diferentes. Tá? Então, pode ter perda de informações por você ter aberto no modo compartilhado. Isso é muito comum de acontecer e já aconteceu comigo. Então, neste caso, você iria abrir do modo exclusivo, que somente uma pessoa consegue abrir do modo exclusivo. O modo exclusivo, para você abrir, não pode ter ninguém utilizando aquele projeto no momento que você tentar abrir. Tá? Se você tentar abrir um projeto que está sendo utilizado por alguém, ele vai te avisar, ele vai dar um erro. Para você saber quem é que está usando o projeto que você quer abrir, no modo exclusivo, você clicaria aqui no User. O botão User serve para isso, para informar quem está com aquele projeto aberto. Tá? No nosso caso aqui, basta você então clicar no projeto e clicar no Open. Quando clicou no Open, ele automaticamente pulou para a janela de atividade. Tá? Como nós não terminamos ainda com aquela janela de projeto, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa janela de atividades, vou clicar aqui no Close e voltei para a janela de projeto. Bom, então, o projeto já foi aberto, lá em cima eu estou vendo o nome do projeto que foi aberto, também eu estou vendo aqui o desenhozinho dele, tá? E diz que o projeto já foi aberto. Para fechar um projeto, você também tem 2 formas, tá? Você pode clicar aqui no File, Close All. Repara que não tem Close, só tem Close All, fechar tudo. Vou explicar por quê. Vou dar um Close All. Pronto, fechou o projeto. Agora eu vou abrir ele novamente de uma outra forma, tá? Eu vou clicar nele com o botão direito do mouse, ó, botão direito, e vou dar um Open Project. Ó, ele abriu novamente e novamente ele foi para a janela de atividade. Vamos fechar. E um outro detalhe, a outra forma então de fechar um projeto. A outra forma de fechar um projeto é você abrindo um segundo projeto. Por exemplo, esse projeto de baixo aqui, ó, eu vou abrir esse projeto. Vou abrir do modo com o botão direito, vou dar um Open Project. Na hora que eu abrir esse projeto, ele fecha o outro, automaticamente. Tá? Ó, fechou, abriu o projeto 530 e o outro foi fechado. Tá? Mas aí você poderia perguntar, e se eu quisesse 2 projetos abertos? Basta então você fazer o seguinte, basta você selecionar os 2 projetos. Ó, eu quero esses 2 projetos abertos. Mesmo que o 530 já esteja aberto, como eu quero abrir os 2 ao mesmo tempo, eu seleciono ele. Como é que eu seleciono? Bom, a forma de selecionar é a forma que nós já estamos acostumados. Tá? Você pode usar o Shift, quando é contínuo, ou você pode usar o Ctrl,
quando é alternado. Tanto faz. Vou usar esses dois aqui. Botão direito. E vou dar um Open. Lá em cima aparece o nome dos dois projetos abertos. Cuidado, tá? Isso também acontece muito, tá? Porque dependendo da situação, por exemplo, se você está com um projeto aberto e você cria um projeto novo, tá? Ele não fecha o projeto aberto, ele fica com dois projetos abertos. O anterior já estava aberto e o novo que você criou. Então, sempre observando quais são os projetos que estão abertos. Aqui eu estou com dois projetos abertos. E se você reparar na janela do Project, está lá, projeto 515 e o projeto 530. Certo? Bom, e se eu abrir um terceiro aqui? Ó, se eu abrir um terceiro, ele fecha os outros dois. Vou clicar com o botão direito. Ele fechou os outros dois. Ok? Bom, agora vamos analisar. Tem mais uma coisinha aqui. Do lado do gráfico de Gantt, tá? Eu falei que você poderia utilizar essa escala aqui, mas você também pode usar aquela outra. Se você dá um zoom aqui, só que ela fica muito grande. Mas se você passar o mouse aqui, observa a lupa. Só nessa posição aqui que tem a lupa, tá? Para cima é dedo e para baixo é seta. Aqui tem que passar o mouse devagarinho. Ele funciona como uma sanfona. Vou dar um clique e segurar o clique. Ó. Agora dedo. Lupa. Ó. Eu vou ajustando aqui. Pronto. Ó. Já ajustei. Eu consigo ter uma visão macro aqui, ó, de vários anos. Certo? Outra coisa também. Cada coluna dessa aqui, ó, corresponde a uma informação e essa mesma informação que você vê aqui embaixo, tá? Então, tem aqui Project ID, tá? Acontece que eu só tenho 1, 2, 3, 4 colunas aqui no momento. E eu tenho aqui uma série de informações. Tá? Significa o seguinte, existem mais colunas que eu posso colocar aqui. Existem dezenas de colunas. Tá? Até mais do que tem aqui. Além dessas aqui, ó, eu também tenho outras colunas que não estão aparecendo aqui. Tá? São os atributos do projeto. Tá? Na aula de colunas, nós vamos ver, então, esse botãozinho aqui, como é que nós trabalhamos com essas colunas. Tá? Por hora, basta identificar que cada coluna é um atributo, aparece aqui. E uma outra coisa também importante, que é comum o aluno ficar curioso, é a ordem que aparece esses projetos aqui. Eu vou dar um clique aqui, ó, neste botãozinho aqui, ó. Ó, apareceu aqui um triângulozinho, tá vendo? Ó, um triângulozinho. Tá? Isso significa que ele está ordenando nesta coluna aqui, ó. Ó, então o 501 está na frente, 515. Se clicar de novo, ó, mudou a ordem, ficou na ordem inversa. Esse grupo aqui, tá? Os outros também estão seguindo a ordem do grupo deles. Então 630 ficou na frente de 620, porque foi clicado 2 vezes ali, e o botãozinho e o triângulozinho está virado para cima. A mesma coisa acontece aqui, ó, com o Project Name. Se eu clicar aqui no Project Name, ele coloca em ordem alfabética, ó, CIT, tá? Ó, em ordem alfabética, ó, C, H, H, J, né? S por último. Se eu clicar de novo, o S vai para cima, certo? Então, sempre quando tiver na dúvida, por que ele está seguindo uma determinada ordem, tá? Você observa a coluna lá, tá? Ó, aqui também, ó, número de atividade, prioridade. Aqui no caso ficou tudo igual, né? Então ele usou a ordem padrão dele. Tá? Temos mais informações sobre essa ordenação, mas por hora vamos ficar só nisso aqui. Porque muitas das vezes a minha tela está o 515 na frente e o aluno pode ter o 630 em cima. Então ele poderia ficar na dúvida. Tá? Então é só clicar aqui. Pronto. Ó.